No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Vamos continuar falando aqui para os nossos ouvintes do YouTube. Você que acompanha o Minuto da Unicidade no YouTube, não esqueça de se inscrever neste canal. Deixar o seu comentário, o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda que há relevância, que o conteúdo é importante e com isso indica para mais pessoas. Por isso que a gente pede o like. Porque, pede o like porque vai ganhar dinheiro. Não, esse canal não é monetizado. Você vê alguma propaganda nele quando você entra num vídeo? Não tem. Não é monetizado. Tem o canal Tony de Souza Unicidade, que é monetizado, mas leva-se... A última vez que eu ganhei alguma coisa dele, que é $100, que é aproximadamente uns R$500 ou menos, já faz um ano. Então não tem movimentação. Tem um programa que você verifica, tem um site que você calcula os valores de cada canal, né? Você pega os canais grandes, você vê quantos que os caras grandes, você até se emociona. E vê lá o nosso, para você ter uma ideia. Não tem $20 lá, só pode sacar quando tiver 100. Mas vamos lá. Mas esse aqui, Minuto da Unicidade, especificamente este, não é monetizado. Não entra nesta conta. E também não é esta a proposta quando a gente pede o like e um comentário. E sim para que, volto a dizer, o sistema de inteligência artificial que impulsiona os conteúdos para as pessoas, entenda que o conteúdo é importante, indique para mais pessoas e mais ouvintes vão ouvir a palavra da verdade. Esta é a finalidade, este é o objetivo, tá certo? Eu conto com esse teu apoio aí, com a sua compreensão. Dito isto, a gente abraça também aos ouvintes do programa Nossa Voz na Rádio Betel, 98,7 FM, porque à noite o Minuto da Unicidade ele é retransmitido como um quadro no programa Nossa Voz. Muito bem. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Um só, não há outro Deus, senão um só. Três. Trino, triuno, não, um. A Bíblia quando fala um é um. Os termos originais quando se refere a um é porque é um. E se for um composto, se tiver mais alguém lá falando de outro assunto, vai o contexto dizendo do que se trata. Por exemplo, se for um composto, né, como uma unidade, uma dúzia de ovos, está falando uma dúzia de ovos. Se for vários deuses. Se for um cacho de uva, está dizendo o que é. O contexto diz sobre o que está sendo falado. Mas vamos continuar lendo aqui. Porque ainda que haja alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, e diz quem é? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu li aqui para você 1 Coríntios capítulo 8, eu li aqui dos versos 3 ao 6. 1 Coríntios 8, do 3 ao 6. Muito boa essa passagem, ou não é? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E ele diz, sabemos que há muitos ídolos no mundo, mas não há outro Deus, com D maiúsculo, senão um só. Pode ter um montão, mas só tem um. E aí ele vai dizendo o seguinte, ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, então tem alguns que se chamam Deus lá no céu. Olha do que ele está falando, é muito forte, hein? Tem deuses lá no céu que se chamam, ou pelo menos que as pessoas, né, denominam deuses lá em cima. Tem um monte de divindade que
as mitologias, as culturas vão colocando lá em cima um monte de deuses. Ó, lá no céu tem fulano de tal que é Deus. Lá no céu tem o Deus A. Tem um Deus, por exemplo, a cultura grega, né? Tem lá o Poseidon, né, que é o responsável pelas águas, dos mares. Tem lá em cima também o Hades, que é o responsável da morte, né, pela morte. Aí tem um mundo paralelo, que é o inferno, e Hades toma conta do inferno. E aí tem também outros cerames, e vai dizendo. Você pega as culturas por aí afora, dos egípcios, né, Osíris, né, então tem muitos que se chamam Deus lá em cima, deuses. Paulo está dizendo aqui, verso 5, porque ainda que haja alguns que se chamam deuses quer no céu, né? Aí tem a Igreja Católica que chama a Virgem Maria de também uma deusa, né? Como se fosse não, é uma deusa, porque agora tem a quaternidade. Já leu sobre isso? Tem a quaternidade, Maria sendo superior, inclusive, à Santíssima Trindade. Tem 13 também lá. Quer no céu, quer na terra, tem divindades responsáveis pela terra? Tem um monte. Mas ele fala, todavia para nós. Verso 6. Todavia para nós. Porque no verso 5 ele fala, ainda que para alguns se chama Deus quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, não é que tem deuses, Paulo está falando como há, não, ele está dizendo como há na mente das pessoas. Na mente do mundo, na mente dos corruptos, na mente dos que não têm entendimento, na mente dos que tentam misturar a religião com governo, com política, na mente desses para agradar, como fez Constantino, para agradar as religiões pagãs, começou a pegar os nomes das divindades, colocar os apóstolos como, fazer os bonecos deles lá, agora é São Paulo, Júpiter vai se chamar Paulo, né? Bota ali para poder tentar distanciar. E aí ele foi fazendo um salseiro, uma salada bonita. Eita, Constantino. Pois é. E assim ele fez com a doutrina trinitária também, a mesma coisa. Pegou a tríade pagã, não, a tríade é essa aqui. Pegou o dia do solstício, o dia da adoração ao sol. Não, vamos botar que Jesus nasceu aqui no dia 25 de dezembro. Aí todo mundo pensa que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Os pagãos, romanos, gregos, tudo mais, adoravam-se o sol todos os domingos. Domingo era o dia do culto ao sol. Você sabia disso? Você não sabia? Pega a palavra domingo, vai ver em inglês o que é. Sunday, dia do sol. Isso. Então, já que os pagãos adoram o domingo, né? O domingo é um dia pagão, porque é adorado a divindade, o sol como divindade. Vamos colocar o domingo sendo o domingo do Senhor. As missas serão aos domingos, os cultos serão aos domingos. Você está entendendo? O dia do Senhor estabelecido na Bíblia é o sábado, o dia que Deus fez para descanso, o dia que a Bíblia reverencia, que a Bíblia, né? E eu não sou sabatista. Eu não guardo sábado. Embora estou há 8 anos no meu serviço aqui, folgo todo sábado. Imagina, se eu fosse, eu estava bem, né? Então eu guardo sábado, guardo por questão do trabalho mesmo, porque não me deixa trabalhar sábado. E trabalho domingo, graças a Deus. Mas você está entendendo como que o paganismo ele vai entrando no meio e aí muda, tira o dia do Senhor, que é o sábado, põe domingo. Todos os cultos agora é domingo. Olha só que bonito. E ninguém contesta nada. E ninguém fala nada. E todo mundo aceitou de boa. Ninguém falou, não, peraí. Quer dizer, ninguém que eu digo a população, a maioria. Porque teve pessoas que falaram, não, isso aqui está errado. Tem gente que fala, isso aqui está errado, mas é a minoria e nem voz tem, nem veículo para falar tem. A gente é que fica insistindo aqui para que, né, mantenha ativo aqui a informação, que as coisas funcionem. Mas fica todo mundo calado. Por isso que quando vier o anticristo, os crentes serão os primeiros a louvarem ele. Você duvida disso? Jesus fala, se possível for, enganarei até os escolhidos. Dentro dessa massa evangélica, ali no meio tem os escolhidos. Se possível for, até esses serão levados à idolatria, à adoração da besta, do falso profeta, dessa trindade satânica que está lá em Apocalipse. A própria teologia trinitária concorda que em Apocalipse há uma tríade satânica. Pois é, a besta, o dragão e o falso profeta. Então Paulo diz, ainda que a religião muda tudo, ainda que o governo muda tudo, mexe em tudo, mexe nas datas sagradas, mexe em tudo.
fazem ali uma deturpação de valores, troca os dias, muda-se os calendários, fazem o diabo. Ainda que fazem isso para nós, oh glória, para nós, atenção ouvintes da palavra de Deus, para nós, diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, todavia para nós há um só Senhor, um só Deus, o Pai, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e termina dizendo, e nós por ele, para terminar. Quantas pessoas dizem assim, Tony, mas peraí, parou para ler o que Paulo disse, ó, para nós há um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor Jesus, um só Senhor que é Jesus, aí, Tony, tá falando de dois. Primeiro lugar que você precisa entender, ele termina dizendo, e nós por ele. Se ele está falando de dois aqui, se você ler Paulo falar, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor que é Jesus Cristo, ele está falando de dois, tem que ter mais um aí, que é três. Constantino trabalhou pelo Concílio de Nicéia, instituiu o Concílio de Nicéia, então está em tese faltando um nesta composição. Por que a terceira pessoa ficou de fora? Ele já foi enviado aqui. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de dois aqui? Não, ele está dizendo aqui o seguinte, Deus é um, o Senhor também é um, e nós, se ele está falando de dois aqui, ele termina escrevendo então errado, porque ele termina falando do singular aqui, e nós por ele, e não por eles. O certo seria, já que ele está falando de dois, pelo menos terminar dizendo um só Deus, o Pai, um só Senhor Jesus Cristo, e nós por eles. Já que é dois, será que Paulo não sabe escrever direito? Será que eles não sabem o português direito? Vamos dizer assim, né? Claro, foi escrito em grego, mas a tradução está no singular. E assim foi escrito nos originais de antemão, no singular. Por que no singular? Porque é um mesmo. Não está falando de duas pessoas. Por exemplo, quando Deus diz, para que saibais e entendais que eu sou o Senhor e não há outro, aí ele termina, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Isaías 43, versos 10 e 11, que ele fala nesse texto aí, que ele é Deus e ele é Senhor. O Cântico de Moisés aponta, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Um só Deus e um só Senhor. Não pode chegar a dizer Deus é um e o Senhor é outro. Para nós, não. Para nós é o mesmo. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Tomé duvida, e quando Jesus fala, Tomé, não duvida, coloca o dedo aqui e vê que sou eu mesmo. E Tomé diz o quê? Senhor meu e Deus meu, Senhor e Deus. Há um só Deus, então não divida, não tem um e outro, porque há um só Deus e um só Senhor, é o mesmo. Por isso Jesus falou, eu e o Pai somos um. E quando ele diz isso, o Evangelho de João capítulo 10, verso 30, eles pegam pedra para apedrejá-lo até a morte, por blasfêmia, porque sendo ele um homem, um ser humano, está dizendo que é Deus. Louvado seja o nome do Eterno. É forte essa palavra para alguns? Mas se você for olhar, o que eu estou dizendo aqui é uma simplicidade tão grande, que chega a ser complexo para os sábios e entendidos, e muito simples para aqueles que têm o espírito simples de Cristo, a simplicidade para ouvir. Não está julgando aqui, eu vejo quem é esse cara, cadê o diploma dele, né? Porque a primeira coisa que as pessoas que não nos conhecem quer saber de onde nós somos, a nossa formação teológica, aonde que é a igreja desse camarada aí, o que ele tem, ele é um cara rico, quem é? É magro, é gordo, é branco, é negro, quem ele é? Quem é ele para falar essas coisas? Que autoridade ele tem? Lembrando que isso falava também sobre Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Falaram o mesmo para João Batista. Com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu a autoridade? Porque é assim que o sistema religioso e as pessoas... Você está falando isso com a autoridade de quem? E quem é você para falar isso que fulano de tal não fala? Que fulano, que ciclano, bambambam não fala? É claro que eles não vão falar, porque estão cegos, não conhecem, ignoram
tem outras prioridades. Mas nós estamos aqui com essa proposta de anunciar as verdades que libertam. Por isso, você, amigo ouvinte, peço sempre que você, com muita humildade, apoie este trabalho, viu? Considere em ser um apoiador, considere em ser um incentivador deste trabalho, apoiar esse trabalho, porque é um trabalho necessário, mas precisamos da sua ajuda. Eu não vou mentir para você, eu queria muito não precisar incomodar ninguém, fazer esse tipo de apelo, porque é uma situação muito difícil, mas nós estamos aqui juntos somos mais fortes, falando que só Jesus é um único Deus verdadeiro e não há outro além dele. Vou ficando por aqui, uma excelente semana para você. Quem está na rádio ouve mais um louvor, nós voltamos a seguir e o Minuto da Unicidade volta amanhã, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.